Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí com mais uma aula nossa aí de matemática. Hoje, no dia 5 de 11 de 2020, a gente vai estar trabalhando da página 112 à página 115, a qual a gente vai estar falando sobre poliedros e corpos redondos. Poliedro, quando eu falo poli, né, esse prefixo aí, eu estou dizendo muitos, né? Figuras formadas por muitas faces, né? Então, o poliedro é uma figura plana formada por três elementos: faces, arestas e vértices. Então, aí, a gente tem aí visível aí para vocês a figura do cubo, né? O cubo ele é formado por diversas faces quadrangulares, por diversos polígonos quadrangulares, né? No caso, a gente tem 6 polígonos quadrangulares que formam o cubo, tá? Então, quando a gente fala face, face são as figuras, tá? As figuras poligoniais, tá? Do cubo. Então, a gente chama de face. Todas essas figuras que vocês estão vendo aí quadrada são a face, né? São as faces do cubo. As arestas são os lados, tá? Esses segmentos de reta a qual forma as faces do cubo. Vértices são os pontos que interligam estas arestas. Então a gente pode perceber que cada vértice interligam três arestas aí no cubo. A gente vai ver mais para frente mais detalhoso, tá? E essa explicação que eu estou fazendo para vocês. Prisma de base quadrada ou paralelepípedo. O paralelepípedo, né, ele é formado por faces retangulares, tá? Diferente do cubo, que é formado por faces quadrangulares. Observem, já o paralelepípedo ou o prisma de base quadrada, ele é formado, tá, por partes aí das suas faces retangulares. A base dele, né, são quadradas e as outras laterais dele são retangulares. Então, ele possui 12 arestas e 8 vértices e 6 faces. Prisma de base triangular. Então, a gente pode observar que a base dele é triangular e as faces dele são retangulares. Então, ele é formado por 5 faces, né? Das quais duas são a base, né? Que são triangulares, e as outras 3 faces são retangulares. Ele possui 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. A gente pode observar aí que cada vértice aí ele é comum a 3 arestas. Face. Agora a gente vai ver aí a forma que eu falei para vocês de um modo mais visível do que eu estava falando para vocês a respeito de arestas, faces e vértices. A gente pode ver que face é cada lado do poliedro, né? São as figuras, né? São os polígonos. Vocês podem observar aí, tá? As faces do nosso polígono aí, no caso aí seria um paralelepípedo, né? Seria um prisma, essa figura. A gente pode observar o que é a aresta. A aresta é cada segmento de reta a qual formam, tá, as nossas faces. Esses segmentos de retas são chamados de arestas. E os vértices que eu falei para vocês, esse ponto aí, né, a qual está interligando aí essas 3 arestas aí da nossa figura, do nosso poliedro, ok? Então a gente pode ver aí mais nitidamente aí nessa figura, né, com uma ilustração melhor, para a gente poder entender o que é aresta, o que é face e o que é vértice, ok? Então, a partir daí, agora a gente pode ter uma visão mais clara sobre o que foi falado. Relação de Euler ou euleriana. Então, essa relação de Euler ela vai nos dizer que F mais V é igual a A mais 2, né? A gente vai ter essa relação aí. O que é F? F é face, conforme já falamos, V é vértice e A é aresta. Então, somando o número de face mais os números de vértices de qualquer poliedro, vai ser igual a aresta mais 2. Então, essa relação aí, tá? É válida aí para os nossos aí poliedros. Então, a gente pode ver um exemplo aí, se a gente pegar uma pirâmide triangular, a qual a gente tem 4 faces,
a gente tem 4 vértices e 6 arestas. Então, se a gente colocar nessa relação, trocando, tá, as letras pelos números que foi dado, pelos números correspondentes, então, no lugar do F, a gente vai colocar 4. No lugar do V, também 4. Logo, 4 mais 4. No lugar do A, eu vou botar 6. E esse 2 já é da relação. Então, somando 4 mais 4 de um lado, fica 8. E do outro lado do sinal de igual, 6 mais 2, 8. Então, eu vou chegar ao quê? No balanceamento, numa igualdade. 8 igual a 8. Então, é válida a nossa relação euleriana. Prisma quadrangular, mesma coisa, agora um exemplo, né, com prisma agora. A gente fez um exemplo aí com triângulo, agora a gente vai fazer com um prisma quadrangular. Faces é igual a 6, vértice é igual a 8 e A é igual a 12. Modificando aí na nossa relação de Euler, essa agilita pelos números, pelos valores correspondentes, nós vamos ter no lugar do F 6, no lugar do V 8 e no lugar do A 12. Somando 6 mais 8, 14 é igual a 12 mais 2, que é igual a 14. Simples, né? Só pegamos os valores, tá? Que são dados dos elementos aí dos poliedros e colocamos aí na relação. E a gente sempre vai atingir uma igualdade. Nunca vai poder dar um valor diferente do que essa igualdade. Nunca vai dar 14 igual a 13, 12 igual a 11, não. Sempre vai dar um valor, valores o quê? Iguais, seja do primeiro membro e do segundo membro. Do lado esquerdo e do lado direito vai ter que atingir valores iguais. Corpos redondos são sólidos que contêm pelo menos uma superfície não plana, ou seja, que não está diretamente no plano, tá? A gente pode ver a esfera aí no caso, é um corpo redondo que não apresenta nenhuma superfície plana, ou seja, a parte de baixo aí ela não está completamente em contato com o solo. Uma parte dela sim, mas ela não está completamente plana, completamente em contato com o plano, com o solo. Cilindro, a gente pode observar que a gente tem aí duas partes dos cilindros que a gente pode colocar em contato diretamente com o solo. É um corpo redondo cuja superfície é formada por duas partes planas circulares, que são as bases, e uma parte curva, arredondada, que é a superfície lateral. Então, a gente tem duas bases aí que a gente pode colocar no plano do cilindro, diferente, né, da esfera, que não temos nenhuma. O cone apresenta uma superfície formada por uma base circular plana, uma parte curva, que é a sua superfície lateral, e um vértice. O cone é a mesma coisa. A gente tem aí no cone uma base, né, que a gente pode ter contato com o solo, que é uma base plana, né, que é uma circunferência, essa base do cone. Né? E o objetivo dos corpos redondos são figuras o quê? Que pode rolar, né? Por apresentar as partes, o quê? As curvas delas arredondadas, conforme a gente pode ver a esfera, a gente pode ver no cilindro as laterais arredondadas e a mesma coisa no cone, ok? Então, esses são os nossos corpos redondos, tá? Então, a gente pode ver os poliedros, tá? Que a gente trabalhou. Cubo, prisma, são nossos poliedros. Prisma de base triangular, tá? E mais aqui na frente temos prisma de base quadrangular e temos nossos corpos redondos, esfera, cilindro e cone, ok? Então, a gente trabalhou aí poliedros, tá? E os nossos corpos redondos, ok? Atividades propostas. Assista ao vídeo com calma e atenção. Façam a atividade da plataforma imposta e façam os exercícios do livro da página 114 e 115. Participem da atividade desafio, que vai ser lá no Meet, tá? A gente vai trabalhar aí com perguntas e respostas, tá? Lá no nosso programa Meet, ok? Aguardo a participação de todos, sabendo que é valendo aí a nossa pontuação aí das nossas atividades de desafio. Bom estudo aí para todos vocês.